Todo mundo bem? Com microfone ou sem microfone? Vai com o microfone. O assunto da noite de hoje, ele é muito interessante, porque ele é pertinente não só para nós aqui encarnados, mas para os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram também. Porque quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente continua aprendendo. E aqui a gente vai ter uma noção hoje da importância da gente buscar esse conhecimento da espiritualidade. O tanto que facilita na hora do nosso desenlace. Porque todos nós, eventualmente, vamos ter que atravessar essa ponte. É provavelmente uma das poucas coisas que todos nós aqui temos em comum. Eventualmente, iremos morrer. Faz parte. O problema é que a gente trata a morte ainda como um tabu, e não deveria. Já que é uma certeza que vai acontecer, a gente devia se preparar melhor. Porque quando a gente se prepara, é muito mais fácil para todos envolvidos. Para o espírito que acabou de desencarnar, faz uma transição mais fácil. Para os amigos espirituais que estão auxiliando, é mais fácil, o espírito já sabe que tem a vida depois da vida. Para os entes queridos que ficam para trás. Por muito tempo, há mais ou menos uns 15, 17 anos atrás, teve uma época que eu foquei muito nesse tema. Porque eu achava que nós, como civilização, fazíamos um trabalho muito pobre com relação a esse tema, de trazer esse conhecimento. E isso aí fica muito claro quando você trabalha em mesa mediúnica. Você vê isso aí claramente dos espíritos que chegam ali totalmente despreparados. Não tinha essa menor noção de que a vida continua, a pluralidade da vida. Então, o propósito hoje é justamente a gente trazer um pouco de elucidação sobre esse tema, para a gente se preparar melhor para essa hora inevitável, para a gente preparar aqueles que nós amamos também, para que eles possam entender, compreender que isso é um ciclo natural das coisas, e assim fica mais fácil para todos. Então, nós no mundo ocidental ainda, muito pelo entendimento que a gente tem de céu e inferno, a gente hesita muito em falar nesse tema. Então, criou-se um tabu desnecessário. Inclusive, você pode prestar atenção em muitos dos sermões que são feitos nas igrejas hoje em dia, independente de se é católica, protestante, o que seja, quase não se fala do tema. E não deveria ser assim. A gente deveria trazer como é feito no mundo oriental, como uma coisa mais natural. É o fechamento, um ciclo que findou e ele está abrindo um outro, do outro lado. Herculano Pires foi um grande estudioso espírita. Inclusive, Emmanuel gostava muito dele. Ele escreveu 5 livros em parceria com Chico. Então, era realmente um estudioso da doutrina espírita. E ele nos traz, nesse livro, Educação para a Morte, justamente o que a gente estava falando. Ele fala o seguinte: as religiões podiam ter prestado um grande serviço se houvessem colocado o problema da morte em termos de naturalidade. Porque a gente nasce. Todo mundo trata o nascimento como uma coisa natural. A pessoa celebra. A pessoa vive a vida e eventualmente ela vai morrer, ela vai desencarnar. Não tem jeito de fugir desse sistema. Então, infelizmente, aí ele traz uma série de outras coisas nesse livro. É muito interessante, muito bom esse livro. E aí ele coloca essa aí, e o Joana de Anjos traz a mesma coisa também. Joana fala a mesma coisa, que a gente na verdade fez um desserviço para a civilização, não preparando as pessoas para este momento inevitável. Então, o propósito da doutrina espírita, é isso também. Porque a gente não está vindo aqui para tentar convencer ninguém a virar espírita, mas simplesmente para tentar espiritualizar um pouco mais as pessoas, para ter a compreensão
de que a vida continua. O interessante é que todas as religiões hoje, elas pregam que o espírito é eterno. A diferença é o que acontece com o espírito quando ele desencarna, quando morre, né? Então a gente sabe porque a gente tem um relato de espíritos que voltam para nos dizer como é que é esse desenlace. A gente tem vários livros na doutrina espírita que nos explica exatamente o passo a passo, né? Você tem isso no livro dos Espíritos, você tem livros como o Voltei, do irmão Jacó, que conta a história ali de Frederico Figner. Você tem vários na literatura espírita que nos demonstram o passo a passo. É muito interessante. No livro dos Espíritos, nessa parte, ali pela questão 300 e pouco, mais ou menos, da questão 300 até 350, fala muito sobre isso. O desencarne, fala sobre o reencarne, fala sobre os funerais. Isso está na segunda parte do livro dos Espíritos, né, que trata sobre a vida no mundo espiritual. E ali, onde está tratando sobre os funerais, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito assiste o seu enterro? É uma pergunta boa, você parar para pensar, né? E os espíritos respondem: muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. O que acontece? Muitas das vezes é levado para ver o funeral para ele ter o despertar, para ele ter a percepção que ele morreu, ou ela, né? Então, é muito comum. Mas um espírito que está muito arraigado ainda na matéria, que realmente não tem a compreensão nenhuma sobre a espiritualidade, não consegue ter essa percepção. E às vezes passa por esse estágio da perturbação mais longo. Esse estágio da perturbação acontece duas vezes, né? Quando a gente está encarnando e quando a gente está desencarnando. Quando a gente está encarnando, ele é um processo mais longo, né? Logicamente tem sempre a ver com o quê? Com o grau evolutivo do espírito. Quanto mais evoluído for o espírito, menos tempo ele precisa no estágio de perturbação para encarnar, né? E mais rápido ele se desconecta do estágio de perturbação quanto mais evoluído ele for no desencarne, né? Então, o espírito um espírito mais imperfeito, às vezes no estágio de perturbação ele é colocado até para dormir. Então, muitas vezes ele não vê o funeral. Então, quando ele se desperta no mundo espiritual, o espírito nota que tem alguma coisa ali que está diferente, né? Ele volta para o ambiente que ele se sentia seguro, para casa, trabalho. Então, aqui, todos nós, desde criança, escutamos histórias de casas mal assombradas. Aqui nos Estados Unidos é interessante que eles fizeram aqui um survey, né, onde quase 2/3 da população, 74%, acredita em ghost, um fantasma. Quando você fala de espírito, todo mundo... Não, espírito é outra coisa. O pessoal acredita em ghost e não acredita em espírito. Você vê, é a mesma coisa, né? Então é interessante isso, porque os espíritos deixam muito claro pra gente isso. Mas o que é interessante é a questão subsequente, não trouxe ela aqui, mas a questão 328, ali ele pergunta o seguinte: na hora da família sentar para falar ali sobre o testamento, o que a pessoa deixou para os herdeiros, o espírito está ali também? Falou, muito comumente. Por quê? No velório tem toda aquela emoção do velório, que é comum, né? Então, ali na hora da divisão dos bens, se assim tiver, né? Então ali normalmente as pessoas são mais verdadeiras. Então ele vai ouvir das pessoas como é que era a percepção que aquela pessoa tinha dele ou dela, né? Então é muito interessante isso, né? Porque o espírito ali vai ter aquele reality check, né? Para compreender se realmente, será que eu fui justo realmente com as pessoas? Qual que é a percepção que as pessoas tinham de mim, né? Então é bem interessante isso. E aí na questão 165, essa questão 165, onde está falando do estágio de perturbação no livro dos Espíritos. Ela é interessante essa pergunta, porque Kardec pergunta assim para os espíritos: o espírita, ele tem esse estágio da perturbação menor do que um não espírita? Os espíritos respondem sim. Por quê? Porque ele já tem expectativa do que vai acontecer. Ele já sabe que a vida continua, então não é uma surpresa para a pessoa. Mas aí ele faz uma ressalva. Porém, o que realmente vai auxiliar
é a pessoa ter tido uma vida justa, uma vida reta, feito boas coisas, quer dizer, uma pessoa que andou no bem. É isso que vai ser o advogado da pessoa do lado de lá. Então o auxílio vai vir de qualquer maneira. Então o que vai realmente, o que vai mandar, o tanto que essa pessoa vai ser auxiliada, é como ela viveu a vida aqui. Né? É a lei de causa e efeito, não tem como a gente fugir dela. Né? Então, ele nos traz essa explanação, falando o seguinte: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. É como a gente está acordando assim, você acorda num sono, você vai dormir à tarde assim, tirar uma siesta, só que você passa do tempo, e você acorda meio confuso, o que está acontecendo? Na verdade, no mundo espiritual, o relato que os espíritos trazem para a gente, é como se a gente estivesse acordando num sono. A gente acorda todo dia, você vai dormir, você dorme, não sabe exatamente o que aconteceu, e acorda. Só quando você acorda, você está no mundo espiritual. Não tem a dor. Uma das coisas que a gente tem tanto temor da morte é porque a gente acha que é uma coisa que a gente vai passar por dores. E não tem. Mesmo essas mortes mais drásticas de acidente, né, assassinato, não tem a dor física. O que tem a dor depois, a gente vai falar um pouquinho mais, é a dor moral. É a dor do espírito. A dor de não ter feito certas coisas, ou de ter feito certas coisas, né? Então, a gente tem que ter um entendimento que quando a gente chega no mundo espiritual, cumprido mais uma missão, uma jornada na Terra, seguem os espíritos para a pátria espiritual, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados em suas existências. Muito importante isso. Aportam no plano espiritual nem anjos, nem demônios. São homens e mulheres, almas em aprendizagem, despojadas da carne. São os mesmos homens e mulheres que eram antes de morrer. Isso tem que estar muito claro para a gente. Por isso que a doutrina espírita prega-se tanto que a reforma íntima. Porque a gente às vezes tem aquela impressão de que quando a gente desencarnar, você vai voltar para o mundo espiritual, você vai ser uma pessoa nova, diferente. Vai lembrar de todas as suas vidas passadas. Não necessariamente, são poucos, na verdade, que têm condições de lembrar das suas vidas passadas. Que para a espiritualidade, para pensar, tudo tem a ver com aquilo que vai ser benéfico para a gente. Se a gente já tem a maturidade espiritual para aceitar quem nós somos no passado, porque hoje nós somos a nossa melhor versão, acredite ou não. Porque pela lei da reencarnação, a gente está constantemente evoluindo. Então hoje nós somos a nossa melhor versão. A gente não pode ter a ideia errônea de achar que chegando no mundo espiritual, a gente vai se transformar. Não, a transformação é aqui, na Terra. Lógico, no mundo espiritual continua. Não é à toa que está lá no capítulo 17 lá, do Evangelho segundo o Espiritismo, seres perfeitos. Né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Pela sua transformação moral e pela sua capacidade de lidar com suas más tendências. Todos nós trazemos essas virtudes e vicissitudes de vidas passadas. Né? Então a gente tem que trabalhar isso, fazer a individuação dessas vicissitudes. Né? Então a gente tem que entender que quando a gente sai daqui, quando a gente desencarna, duas coisas são muito importantes. O estado emocional que a pessoa se encontra naquele momento e o nível espiritual dela, que vai contar onde ela vai acordar no mundo espiritual, porque o mundo espiritual tem várias dimensões. Né? A gente for ler lá o livro da Egorina Cunha, né? Ela nos traz, foi trazido por André Luiz e Lúcius, Cidade do Além. Ali ela nos traz as dimensões que existem no mundo espiritual. Então, são 7 dimensões. A gente fala dos 7 céus, contando a crosta terrestre. Então, vocês têm uma ideia, o nosso lar está na 4ª dimensão, está na última parte ali do umbral superior. Então, ele se encontra na zona umbralina, acredite ou não. Mas logo ali na divisa, passando para a 5ª dimensão. Então, vai determinar onde vamos acordar, é justamente o nosso nível espiritual e o nosso estado emocional na hora.
Então, se a gente desencarna mais ou menos com as coisas resolvidas, isso é muito bom. Agora, se a gente desencarna com ódio, com rancor, com vontade de vingar de alguém, onde é que a gente vai acordar? Não vai acordar num lugar muito bom. Ou a gente vai acordar na zona umbralina ou aqui mesmo nessa dimensão. Que, aliás, a propósito, o correto não é a gente acordar aqui na nossa dimensão, na crosta terrestre. O correto do espírito é o quê? Dar continuidade a acordar no mundo espiritual em uma colônia espiritual. Esse é o correto. É sair daqui, despertou aqui, os amigos espirituais vêm e levam a pessoa para uma colônia espiritual. Vai lá no livro Voltei, que conta isso aí passo a passo. Né? Então, só do espírito ficar aqui na nossa dimensão, por definição, é um espírito imperfeito. É um espírito que ele está muito ligado à matéria, ou a alguém, ou às suas paixões, vícios, o álcool, droga, né? Então, o espírito acaba ficando por aqui, entendeu? Agora fala assim, mas isso aí também, gente, isso aí a gente não precisa ter medo, a gente tem conhecimento. Se a gente tiver o conhecimento, a gente consegue navegar por essas águas, né? Porque a pessoa não está, ela não está aqui, vai ficar aqui pro resto da vida, claro que não, vai ser auxiliada, né? Mas se a gente já tem um conhecimento, a gente pula esse estágio, não precisa passar nem por aqui. O ideal é não ficar aqui, na verdade. Se a gente acordar, a gente despertar, a gente está na nossa casa ainda, que é muito comum, porque pela lei da atração a gente vai para um lugar que a gente se acha seguro, normalmente a nossa casa, ou trabalho, um lugar conhecido, né? Então, ore, é aquele momento da gente sentar e orar, pedir auxílio, que o auxílio vem, né? Então, muito importante, como a gente falou, essa maneira quando a gente desencarna, né? A gente ter, emocionalmente, estar bem. Isso é tão verdade que tem uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross. Se vocês tiverem a oportunidade, vão estudar um pouquinho sobre ela. Ela foi uma pessoa que viveu nos anos 50, né? No século 20, e ela foi uma das pessoas que trouxe pra gente os estágios do luto, 5 estágios do luto. E ela foi uma das precursoras também experiência de quase morte. Eu estava pensando no nome em inglês. Então, ela foi uma das precursoras da experiência de quase morte. E o interessante é o seguinte, ela era uma médica, psiquiatra, cientista, não tinha nada a ver com religião. Quando ela começou esse estudo, ela estudava as pessoas que estavam ali próximo do desencarne, no último estágio da vida, né? E ela se tornou, com o tempo, reencarnacionista. Por quê? Porque muitas pessoas desencarnou à frente dela. E numa dessas situações, ela viu o espírito se desacoplando do corpo. Aí ela, aí algumas coisas a conta fechou para ela. E ela percebeu que, conversando com esse tanto de pessoas, ela fez, na época, uma amostragem de 700 pessoas. Uma amostragem não muito grande, mas também não muito pequena, né? Mas algumas coisas foram muito parecidas. Por exemplo, ela colocou que muitas vezes a gente chega no final da nossa vida, aquelas coisas mal resolvidas, principalmente coisas pessoais de uma pessoa com a outra, aquilo incomodava muito a pessoa na hora final ali. Ela via que aquela falou, eu deixei de resolver aquela situação com fulano ou com ciclano. E aquilo atrapalhava a pessoa. E como a gente sai bem perturbado, no desencarne isso não nos auxilia. Então, o que isso nos traz? É o que a doutrina espírita nos prega. É a gente buscar resolver, deixar as coisas que a gente tem conhecimento, deixar as coisas resolvidas. Porque se a pessoa tem alguma coisa contra a gente, mas a gente não sabe, aí a culpa não é nossa, né? Agora, aquelas na qual a gente tem conhecimento, a gente deve buscar se resolver. Então, nesse livro Death and Dying, esse livro que ela escreveu, ela traz pra gente todas essas informações. Então, eu recomendo, ela é muito boa. Então, ela fala assim, a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, que se tornou famosa no mundo inteiro por seus trabalhos junto a pacientes terminais, observou que a maioria das pessoas traz pendências
assuntos não resolvidos e traumas que eclodem na hora da morte. Então para pensar, na hora ali quando a pessoa está próxima de desencarnar, porque ela sente que vai desencarnar, a pessoa sente. É muito comum, por exemplo, no hospital, a pessoa que está no hospital, ela vê aqueles parentes que já se foram, né, os pais, avós, né, amigos que já se foram, é muito comum. Quando a pessoa começa a ver aqueles que já foram, já é um sinal. E principalmente quando é daquela melhorada. Os médicos sabem disso. Por que dá aquela melhorada e ela desencarna? O que acontece? Você vê que fluidicamente, quando a gente está orando para uma pessoa, a gente está auxiliando ela. Mas quando a gente está clamando por aquela pessoa, a gente atrapalha ela. Porque quando você está clamando pela pessoa, falando, não me deixa, eu não estou pronto para ficar sem você, não vai embora, ela não consegue ir. Agora imagina a situação do espírito numa situação assim, não pode fazer nada, aqueles que ele ou ela ama estão clamando para ele ficar e ele não consegue ficar, né? Então sofre muito. Então o que acontece muito comumente? A pessoa dá uma melhorada, os encarnados voltam para casa, porque eles estão lá no hospital, chorando, clamando, né? Ninguém está falando que a gente não vai sentir saudade, lógico que vai. A gente vai sentir saudade das pessoas que nós amamos. Mas aí está a diferença da gente entender o que é realmente importante. Quando a gente ama verdadeiramente, a gente tem que deixar a pessoa partir. O amor verdadeiro é esse. Não é a gente clamar pela pessoa, por que você me abandonou? O que eu vou fazer sem você? Você me deixou umas contas aqui para eu pagar para você? Sério, isso atrapalha o espírito. O espírito fica muito incomodado, você não tem ideia. Porque a gente já ouviu isso aí, não foi nenhuma, nem duas e nem 10 vezes de espíritos reclamando isso na mesa mediúnica. Ele não pode voltar. Não como era antigamente, vai voltar eventualmente uma nova vida, né? Então o que a gente pode fazer para um espírito que desencarnou? Ou está para desencarnar? A nossa maior ferramenta, a prece. Se nós soubéssemos o tanto que a prece é importante, nós faríamos mais. Por quê? Quando a gente ora, nós elevamos o nosso padrão vibratório, nos colocamos em conexão com os nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, espíritos que genuinamente querem o nosso bem, querem nos auxiliar. E nos desconecta daqueles espíritos imperfeitos, os adversários espirituais, aqueles que querem nos prejudicar. Viu a importância? Então, na verdade, o universo conspira ao nosso favor. Todos nós aqui, sem exceção, temos um anjo guardião, temos os nossos familiares espirituais, temos espíritos que estão aqui agindo em nome da providência divina, que não tem vínculo kármico com ninguém, mas estão aqui fazendo o bem para fazer o bem. Então o suporte existe, mas basta o quê? A gente se conectar. E para conectar, como é que a gente se conecta? Através da prece. Porque aqui a gente está operando num planeta onde o dualismo está presente. A gente tem espíritos do bem, mas tem espíritos aqui que querem também nos prejudicar. Aí é para quem que a gente vai dar ouvidos. Por isso a importância da prece. Porque se a gente não está escutando, não estamos conectados com nossos amigos espirituais, a gente está conectado com outros, né? Então, muito importante. A prece pelos espíritos que acabaram de deixar a Terra tem por fim, não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, do estágio de perturbação, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Isso está no capítulo 28, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo dedicado somente a orações. Então, você vê a importância que a gente orar por aqueles que desencarnaram, aqueles que acabaram de desencarnar, e mesmo aqueles que já desencarnaram um bom tempo. A gente, inclusive, vê isso no nosso lar. Você lembra daquela situação, quando o André Luiz descobre que tinha uma mulher que orava por ele, que ele ajudou o marido dela,
mesmo não querendo, mas ajudou. E ela orava por ele, o agradecendo. Então ele ganhou crédito com aquilo. Por quê? Fez uma questão de caridade, de auxiliar ao próximo, né? Então, o auxílio, gente, está presente, como a gente falou, em toda parte, sem cessar. Amigos espirituais amparam todos os seus irmãos, refletindo a paternal providência divina. Morrer longe de ser o descansar nas mansões celestes, né, os anjos voando, tocando harpa, ou expurgar sem remissão nas zonas infelizes. É pura e simplesmente recomeçar a viver. É a gente ter essa compreensão. É um ciclo que se findou aqui e estamos abrindo outro no mundo espiritual. Estamos voltando para casa. Se somos espíritos eternos, e todas as religiões acreditam nisso, somos espíritos eternos. A diferença é o quê? O que acontece quando a gente desencarna, né? Então a gente está voltando para casa. A gente tem que ter essa compreensão, ter aceitação, informar os nossos entes queridos, nossos filhos, né? Nossa esposa, marido, para justamente quando isso acontecer, eles terem essa compreensão também, e ali orarem pela gente, não ficar clamando. Então você vê a importância disso, né? Isso é muito importante, porque eventualmente a gente vai voltar. A reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem para conosco. Vou repetir para vocês. A reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem para conosco. Onde Deus nos dá uma oportunidade atrás da outra para nós nos melhorarmos, adquirirmos mais conhecimento, melhorar a nossa ética moral, redimirmos de erros do passado que cometemos contra outros e contra nós mesmos, e ter uma compreensão melhor sobre a providência divina. E a gente só consegue isso através de múltiplas experiências. É impossível a pessoa ter uma vida e ter essa compreensão toda. Então, a reencarnação é uma lei lógica, não é uma coisa forçada. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver. Seria justo uma pessoa que ainda, um espírito ainda imperfeito, que está cometendo erros, ser colocado num lugar, no inferno, para o resto da sua existência? Não faz sentido. O Pai que Jesus nos ensinou, o Pai do amor, que fomos criados à sua semelhança, não faria isso, né? Então a reencarnação é uma lei lógica, né? A reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. A matéria em que nos encontramos imersos, por ora, é abençoado campo de luta e de aprimoramento pessoal. Cada dia que dispomos na carne é nova chance de recomeço. Pensa na Terra como escola. Por quê? Até no nosso último estudo, na quarta-feira, alguém fez essa pergunta. Por que a gente não resolve as nossas situações lá no mundo espiritual? Até daria para resolver. Qual que é o problema? No mundo espiritual, a gente se encontra em níveis espirituais diferentes, em dimensões diferentes. Vão ter espíritos que vão estar numa zona umbralina, outros vão estar lá no nosso lar, outros vão estar acima daquela dimensão. Então, muitas das vezes, em respeito ao livre-arbítrio, um desses espíritos não quer se comunicar, não quer se conectar. Então, por isso que vem para a Terra, porque aqui a gente tem um lugar circunscrito, que a gente vai estar aqui durante um certo tempo, e principalmente família, que a gente nunca erra de endereço, de família e de planeta. Eu até comentei isso ontem, eu estava participando de um estudo ontem à noite, justamente isso, que eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, eu acho que eu nasci na família errada, no planeta, não nasceu não. A espiritualidade não erra, a gente nasceu na família certa, a gente nasceu no planeta certo. Agora basta nós, por que a gente foi colocado ali? Se a gente se sente que aqueles que estão ao nosso redor são espíritos mais brutos, mais violentos, por quê? A gente veio com o intuito de ajudar a amenizar aquela situação. O nosso planeta só vai se tornar esse planeta de regeneração que a gente tanto fala, a gente dá até data, né? A data em 2059, a data, a varinha mágica vai plim, plim, acontecer. Não, gente.
Quem vai transformar o nosso planeta somos nós. Nós temos que ter essa responsabilidade. É chegado o momento do despertar espiritual. Quando tiver a oportunidade, lê o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo Espírito de Verdade, vulgo Jesus. Ali ele faz esse convite. É chegado o momento, todos nós, de despertarmos. Então, ali no livro que Herculano Pires nos traz, Educação para a Morte, ele fala que é o seguinte: a morte é o processo educacional que tende a ajustar, nos educando à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. É sabermos que somos espíritos. Tem um padre jesuíta que cunhou uma sentença muito interessante, que ele falou assim: somos espíritos em uma experiência humana e não seres humanos em uma experiência espiritual. Olha a diferença. Somos seres espirituais neste momento em uma experiência humana. Voltamos para o mundo espiritual e depois voltamos para cá de novo, dando continuidade na nossa evolução espiritual, até chegarmos ao ponto onde não precisa reencarnar mais. Às vezes a pessoa pergunta: mas vou até quando? Até quando não mais for necessário. Quando a gente conseguiu chegar a um ponto, tá lá, questão 100 do Livro dos Espíritos, vai lá ver as classes dos espíritos. Quando chegar a ser um espírito superior, não estou falando espírito puro não, espírito superior. Quando chegar a ser espírito superior, você já não tem mais a necessidade da reencarnação. Está lá na descrição. Só que aí você reencarna como? Espíritos missionários. Como a gente tem vários que vêm para cá para nos ajudar. Aí já é diferente, o espírito sabe, vai consciente, sabendo exatamente que está indo ali para ajudar. Então a gente tem que entender o planeta que a gente vive. A gente não pode ter uma ilusão de achar que a gente vai achar aqui, atualmente na Terra, a felicidade absoluta. O nosso planeta não tem como prover isso ainda. Vai chegar esse momento, quando aqui se tornar um mundo ditoso. Mas a gente tem que passar ainda pelo mundo de regeneração, um mundo feliz, para depois chegar no mundo ditoso. Mas o bom é que agora o negócio acelera um pouco mais, porque só depende da gente. Então vamos deixar aqui esse terreno preparado para as próximas gerações. Esse é o trabalho. Porque quando a gente voltar, que a gente vai voltar, vou dar um spoiler para vocês, a gente vai voltar. Tá melhor, Então ter essa consciência. Vocês lembram dessa imagem do nosso lar? Então, isso aqui, quando eles falaram que ia ter a Segunda Guerra Mundial, Então teve um desencarne de muitas pessoas, aí tinha essa situação lá. Aí nos traz o seguinte: a morte a todos aguarda. Preparar-se para tal acontecimento é tarefa inadiável. Preparar-se para tal tarefa. A gente se preparar, inclusive nós individualmente, emocionalmente, saber que uma hora isso vai acontecer. Apenas as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora serão capazes de transpor a barreira do túmulo e caminhar em liberdade. É quando a gente chegar do lado de lá, reconhecer e falar assim: desencarnei. Ser levado no nosso funeral, se tiver um funeral, e chegar lá e despedir do corpo. Muito obrigado, valeu por tudo que você fez por mim nessa vida. E continuar, porque continua. Entender que o nosso propósito aqui é ajudar uns aos outros. Então, não é à toa que o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Porque nós somos auxiliados todos os dias, mesmo sem esse conhecimento. Nosso anjo guardião, nossos amigos espirituais, espíritos do bem, estão aqui nos auxiliando sempre. A gente deve fazer o mesmo também. É um ajudando ao outro, Então, todo amor dedicado ao próximo, em serviço educativo à humanidade, é degrau de ascensão. Aqui está a sentença do Prádio, Trilhar de Jardim. Não esquece disso, isso é muito importante. Não somos seres humanos numa jornada espiritual, mas seres espirituais em uma jornada humana. Quando a gente tem essa compreensão, o nosso paradigma muda, porque a gente entende que somos seres eternos. Então vamos focar um pouco nas coisas que são importantes para a nossa evolução espiritual.
devemos abdicar tudo aqui da terra. Não. Não estamos fazendo apologia, nada disso, pregando nada disso. A gente vive no mundo material. A gente tem que buscar o quê? Um balanço. Viver a vida material, trabalhar, se divertir com a família, né? A pessoa que tem condições de ter um carro melhor, uma casa melhor, tá tudo certo. Não tem nada contra isso. Mas a gente tem que lembrar da outra parte também, da parte espiritual, né? Porque a gente não pode achar que a vida é só a gente vir aqui acordar, trabalhar, se divertir e não retirar nenhum conhecimento disso. O propósito nosso aqui é o nosso crescimento espiritual. Se a gente tem essa compreensão, a gente começa a trabalhar mais em prol disso, como se reunindo aqui, por exemplo, participando dos estudos da casa, buscando. Hoje a gente tem muita informação na mão. Quer entender mais sobre reencarnação? Tem várias fontes, mas usarmos o nosso tempo, né, para tal, né, que a gente pode usar também para gastar com mídia social. Não que não seja bom, também gosto do TikTok lá também, mas toda hora não dá. Então, para finalizarmos, Divaldo Pereira Franco nos traz: a adaptação a essa nova realidade dependerá da forma como nos estivermos preparados para ela. Semeamos a partir de hoje a colheita de venturas ou de desdita do amanhã. Então depende só da gente. Se a gente se preparar, saber que isso vai acontecer, prepara os nossos entes queridos para quando isso acontecer também, eles nos ajudarem no processo. Então a gente vai dar muito menos trabalho para os amigos espirituais do lado de lá, né? Vai fazer uma transição muito mais tranquila. Voltamos para o mundo espiritual, damos continuidade à nossa evolução do lado de lá e ajudamos a preparar a nossa próxima reencarnação. Porque muitas vezes a pessoa pensa que todos participam do seu preparo da sua reencarnação. Não, nem todos. Por quê? A gente tem que ter a maturidade espiritual. Se a gente não está preparado, apto para fazer aquilo, você acha que eles vão deixar a gente? É igual você quem dá aula. O professor vai deixar uma criança conduzir uma aula? Aqui não, né? Mas se a gente começa a se preparar, eles falam: não, então vamos incentivar. Aí, então eles abrem para isso para a gente, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje à noite, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos aí à disposição para tentar responder. Qual a forma mais fácil, na sua opinião, de explicarmos aos outros sobre a reencarnação? Então, a gente tocou um pouco nisso, né? A gente primeiro colocar para as pessoas que um espírito não tem como, nenhuma vida, você adquirir todo o conhecimento. Vamos buscar aqui. Pega um ser como Madre Teresa, né? Não precisa levar para o espiritismo, não precisa falar Chico Xavier. Pega um ser como Gandhi, né? Aí você fala assim: você acha que uma pessoa, como é que existe um Gandhi e existe aquele pessoa que está lá cometendo crimes, uma pessoa bárbara mesmo, né? Por que existe essa diferença tão grande de um para o outro? É porque aquele que já está mais lá na frente já passou por várias experiências, né? Então, o nosso intuito aqui explica a questão da analogia da escola, que a Terra aqui é uma escola. Então, a gente só vai se aprimorando, se melhorando. Por isso que a gente consegue aqui nessa vida ter a percepção clara de espíritos mais evoluídos, mais brandos, mais pacíficos, e outros nem tanto. Porque não existe nem anjo nem demônio. Aqueles que a gente vê aqui que são mais evoluídos serão os nossos anjos do lado de lá. E aqueles complicados aqui, que são complicados aqui, lá também vão ser complicados. Vão só dar continuidade. Então, a melhor maneira é essa, usar a analogia da Terra e mostrar essa diferença de pessoas encarnadas, porque aí é fácil. Você não tem que trazer espírito, né? Então, você olha aqui, nitidamente você consegue perceber essa diferença. Mais uma. Após o desencarne, o espírito é imediatamente resgatado? Então, boa pergunta. Todo desencarne, ele é assistido. Isso é importante a gente entender isso. Todo desencarne, ele é assistido, né? Então, mesmo aqueles espíritos mais malévolos,
ele também é assistido. Por quê? O nosso corpo espiritual, nosso perispírito, ele é conectado ao nosso corpo físico. Então, uma equipe espiritual tem que fazer essa desconexão, né? Então, a gente tem 4 plexos no nosso corpo físico que é feita essa desconexão. Então, o auxílio vem ali para fazer essa desconexão. Aí, pelo nível espiritual daquele espírito, pela lei da atração, é aonde os afins daqueles espíritos, que de acordo com o nível espiritual dele ou dela, vão ali chegar. Se é um espírito mais evoluído, pessoas do bem vão vir auxiliá-lo. Se é um espírito mais inferior, é o mesmo pessoal que vai vir buscá-lo. Então, agora, para responder diretamente, todos são auxiliados. Agora, a espiritualidade auxilia no desenlace. Agora, pela lei da atração, é aonde aquela pessoa vai efetivamente acordar, né? Isso, inclusive, um exemplo assim, que é muito um pouco de Hollywood. Vocês lembram na época daquele filme Ghost? Quando aquele cara que era do mal vai desencarnar, vem aquelas sombras buscá-lo? Não está muito longe da realidade também, não. Porque uma pessoa muito ruim, quem vai vir buscar ela? Não vai ser o Dr. Bezerra de Menezes. Entendeu? Então, não que aquela pessoa, não tem anjo guardião. Claro que tem. Só que aí é para quem é questão da afinidade. Entendeu? Então, às vezes a pessoa passa por aquela situação por um tempo. Gente, mais alguma pergunta? Eu tenho. Como é que a gente sabe quando alguém desencarnou se o espírito está bem? É através de algum sonho? Ou, tipo, se alguém viu aquela... Desencarnou, sei lá, tem 3, 4 meses e alguém viu, suspeita que viu aqui na Terra? Sim. Como é que a gente diferencia de um sonho quando alguém viu? Às vezes é muito comum no sonho, o nosso espírito em desdobramento se conectar com eles, né? Ser uma pessoa amada. O que a gente pode fazer a gente trouxe através da prece, né? E aí nas nossas orações pedir para o nosso anjo guardião e pedir para o anjo guardião daquela pessoa para nos conectar. Agora, a pessoa tem que estar, o espírito tem que estar numa condição para poder também se comunicar, porque às vezes o espírito não está, porque depende muito de como for o desencarne. Aqui a gente estava falando anteriormente, se for um espírito pelo menos neutro, né? Não precisa ser um espírito que foi muito bom, mas também foi um espírito que não foi ruim, né? Então, normalmente, os que ficam muito por aqui na nossa dimensão, a maioria são espíritos neutros também. É aquele que desencarnou, que às vezes não sabe que desencarnou, fica por aqui um tempo, fica na nossa casa, mas se a gente começar a orar por aquele espírito, e em desdobramento a gente se conecta. Porque quando existe afinidade mesmo, o amor, isso aí transcende qualquer coisa. Dependendo dos méritos nossos também, aquele espírito pode ser auxiliado. Porque muitas das vezes um espírito é auxiliado não pelo mérito dele ou dela, mas de quem está pedindo por eles. Então, um exemplo, no nosso lar, no filme, você vê isso. Você lembra por que foram retirar o André Luiz de lá? Quem estava pedindo? A mãe dele, que era um espírito que nem no nosso lar não morava, ela era um espírito de uma alçada mais elevada, né? Então, por isso, Clarencio estava de olho nele, né? Então, para ir lá buscá-lo, e eventualmente foi auxiliá-lo. Então, essas preces intercessórias nossas são muito importantes. Não existe nada mais poderoso que a prece. Então, a gente orar para um ser que já foi é muito bom. Ele recebe aqueles fluidos ali como um abraço fraternal. No mundo espiritual, tudo é fluido, tudo é energia. Está lá no capítulo 14 da Gênesis, né? Então, e aqui também é que a gente não sabe, né? Mas tudo aqui a Rhonda Barnes lá do livro The Secret coloca como assim, né? Tipo assim, a lei da atração, tal, que a pessoa está pedindo, o universo está conspirando para trazer aquilo para ela. Não, aquilo é a nossa vontade. Tudo que a gente emprega vontade, você emprega uma intensidade naquela oração. Então, se a gente quer ajudar alguém, ore pela pessoa. Peça, do fundo do coração mesmo, que a pessoa vai ser auxiliada. Se não for auxiliada, pelo menos ela vai sentir aquele abraço fraternal. Porque tudo depende também, né, do que a pessoa fez. Então, tem uma série de outras variáveis aí também. Mas quando a espiritualidade sempre quer esses reencontros.
né? Então, se vai fazer bem para aquela pessoa, eles vão te colocar em conexão com aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, né? Mas aí a pessoa tem que estar num equilíbrio bom. Por isso é importante a gente saber desencarnar. Se a gente sabe desencarnar, a gente se equilibra mais rapidamente lá. Esse livro que eu estava falando anteriormente, o Voltei, que fala do desencarne do Frederico Figner, muito interessante, que é um espírita, foi espírita há muito tempo, né? Inclusive, quem auxiliou ele no desencarne dele foi até o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que eram amigos, eram contemporâneos. E ali ele mostra o passo a passo. E ele mesmo, já como um espírita, trabalhador, ostensivo, né? Foi um dos caras que ajudou a levantar a febre, né? Então, ele conta o passo a passo dele também, né? Ele não simplesmente saiu andando e estava tudo, não, ele teve aqueles momentos ali de se melhorar, que estava meio fraco ainda e tal, mas demorou para ele o quê? Um mês. Em um mês ele já estava apto já a estar auxiliando, né? Então a gente para pensar, não é nada, né? Então, mas ali fica claro também para a gente achar que não ali fica bem descrito a lógica das coisas. Você vê como é que faz todo sentido, porque a gente não pode ter a esperança, né, de que a gente simplesmente vai desencarnar, a gente levanta, sai andando, tá tudo certo. São poucos que conseguem fazer isso, passar para aquele estágio de perturbação dessa maneira. O estágio de perturbação pode durar segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses. Tudo depende do quê? Do espírito que está desencarnando. Por isso a importância da gente ter essa compreensão, né? Mais alguma coisa? Pode fazer. Boa noite. Boa noite. O senhor tem alguma dica, assim, para a gente conseguir identificar, quando a gente sonha com alguém querido que já se foi, a gente conseguir identificar se é só um sonho, um mero sonho, ou se está havendo ali um encontro? Sim. Normalmente, quando a gente está em desdobramento, é o nosso espírito que está no mundo espiritual, os sonhos são muito vívidos. São muito vívidos. É como realmente aquilo estava acontecendo. Porque quando é um sonho que está no nosso subconsciente, que está simplesmente emergindo ali, você não tem aquela impressão assim, cara, eu passei por aquilo ali mesmo, né? Não fica aquela coisa tão nítida, né? Agora, tem pessoas, médiums, principalmente, quem tem um pouco de mediunidade, que tem um costume de ter esse tipo de mediunidade, que antigamente Kardec chamava da mediunidade sonambúlica, que é aquela de desdobramento, né? Então, ele já tem uma facilidade maior, ele lembra, tem memória. Agora, nós, toda noite a gente desdobra, a gente não sabe, entendeu? Tem gente que lembra, né? E são fases da vida também. Tem gente que, e você pode treinar também. Se você começar a treinar, quando você voltar a escrever, deixar do lado da cama, né, um livrozinho para você, um diário, você consegue desenvolver esse hábito. Mas normalmente o que se coloca para a gente ver que é o espírito, ao invés de um sonho normal, é a questão quando é mais vívido, que você realmente vê que você está passando por aquilo. Para mim é nítido quando eu tenho. Agora eu não lembro muito meus sonhos mais. Antigamente eu lembrava mais. Como eu vou assim, se lembrar, lembro, não lembrar. Mas quando eu lembro é porque realmente foi uma coisa que eu estava em desdobramento, né? Então, mas a gente acaba fazendo isso todas as noites, né? Então, mas não tem isso é individual de cada um, né? Então não tem uma coisa que você falar assim, como identificar. A melhor maneira que é descrito pra gente na literatura espírita é justamente essa sensação de que você realmente estava fazendo, né? Então, quando você acorda no dia seguinte, ou quando você volta, você pode até acordar no meio da noite e você tem aquela sensação que você foi, eu tive lá, né? Então fica mais claro. Bom? Sim? Só uma continuidade, a última questão da rede social, também da Larissa. Tá. A pergunta se todo mundo recebe auxílio, assistência depois do desencarne. Sim. Se todo mundo recebe desligamento, e após o desligamento a gente se encontra com os afins como aqui na Terra. Claro. Mas nós sabemos também que ninguém fica sem ajuda, que em algum momento nós teremos um socorro, Sim. provavelmente. Como isso funciona? Você consegue explicar isso pra gente? Sim. Então o que acontece? Por exemplo, ali, vamos colocar um espírito que ali ele desencarnou
e foi para uma zona umbralina, né? Ninguém está condenado a ficar ali para sempre. Porque aquele espírito que foi para lá tem um anjo guardião. Mas ali é a questão da lei de causa e efeito. Então, pela afinidade, esse espírito acabou sendo levado para aquela dimensão. Vai chegar um ponto, quando, principalmente depois de um certo tempo, quando o espírito se arrependeu do que fez, porque ele passa como se fosse uma retrospectiva da nossa vida. O anjo guardião daquela pessoa está de olho. Quando ele vê que aquela pessoa já está começando a ter uma noção de que errou, assumiu os erros, e ali houve um aprendizado, né? Ele é levado para o auxílio. É muito comum isso em mesa mediúnica. Você vê o espírito que ele estava, por exemplo, numa zona umbralina, e de repente ele acorda na mesa. Então, por quê? Nessas situações, ali é uma coisa muito assim, como se fosse sniper. Não é uma coisa assim do acaso, vamos levar a ver se dá certo. Não, não é isso. Ele ou ela demonstrou ali que estava pronto para aquilo, para o auxílio, né? E aí, quando a gente... Por isso que eu falo a importância da oração. Porque um espírito numa situação dessa, se ele começa a orar, a ajuda vem, né? Batei e obtereis. Está na Bíblia. Então, o auxílio, ele está presente. Só que a gente tem que pedir. Então, muitas vezes, o que acontece? O espírito se revolta contra Deus, se revolta contra Jesus, contra outras pessoas, fica naquele tempo ali, naquele monoideísmo, digerindo aquela situação por um bom tempo, até o ponto dele chegar cansado daquilo ali. E, às vezes, de tempos em tempos, seu anjo guardião, amigos espirituais, tentam auxiliá-lo. Então, mas ninguém força ninguém a nada. Aí quando ele dá um lampejo de que está pronto, quer ser auxiliado, eles vão lá e auxiliam, né? Mas é mais fácil se a gente se vier do Espírito. Se o Espírito pedir ajuda, a ajuda aparece. Mas ninguém está condenado ali para sempre. Tanto é, vou te dar um exemplo. A gente vê certas coisas hoje no nosso planeta, que as pessoas falam assim, caramba, mas tem muitas coisas ainda complicadas acontecendo, né? Até o final da Segunda Guerra Mundial, a população do nosso planeta era 2,5 bilhões de pessoas. Para pensar. Desde lá dos primórdios, seja lá quanto tempo for, né? Ele não sabe direito. Depois de Göbekli Tepe lá, a gente saiu de 7, agora estamos 12 mil anos, né? Então, até depois de 1950, 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha 2,5 bilhões. E aí, em 70 anos, nós mais que triplicamos a população do nosso planeta. Não, por causa da medicina agora, está mais adiantada, a tecnologia. Será? O que nós estamos passando aqui agora? Uma transição planetária. Então, a providência divina não vai abandonar nenhuma de suas ovelhas. Então, vai dar oportunidade a todos. Por isso que a gente consegue ainda ver umas situações aqui, pessoas meio casca grossa, complicado. Entendeu? Mas por quê? Está sendo dada uma oportunidade. Porque antes de retirá-lo desse orbe, que vai ser retirado, como aconteceu com os capelinos. Mesma coisa. Né? Mas antes de retirar, uma oportunidade tem que ser dada. Né? Então, muito comum. Você vê que a nossa população ela mais do que triplicou. Né? Então, isso é bom. Porque até relatos de que as zonas umbralinas estão bem vazias ultimamente. Que a maioria da galera que estava lá, muito saída. Então, aqui. Aí vem essa mescla para equilibrar. Então, você vê espíritos aqui muito bons, pessoas genuinamente muito boas, e você vê pessoas genuinamente também muito complicadas. Né? Então, a gente vê esse espectro total aqui hoje. Mas tenho certeza que todos no final serão auxiliados, sempre. Mais perguntas? Obrigada. Obrigado a vocês. Até a próxima, então. Até a próxima. Obrigada.